Olá, tudo bem com vocês? Paz e graça. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. É um imenso prazer trazer mais um conteúdo para vocês. Conteúdos que eu quero passar sempre baseado na Bíblia, na palavra de Deus. E hoje, nesse vídeo, eu quero trazer uma palavra baseado nesse livro aqui, ó. A Quarta Dimensão, do pastor David Wong Cho. É um pastor que hoje já está morando no céu. Creio que muitos conhecem o pastor Cho. Ele pastoreou a igreja na Coreia do Sul, uma das igrejas maiores do mundo. E esse livro aqui, gente, ele é bem fininho, mas é de uma riqueza, assim, grandiosa. Um livro, assim, que pode te edificar bastante na sua vida. E o tema, né, que é o do nosso vídeo, que fala 3 passos para renovar a nossa mente, está lá no penúltimo capítulo do livro. Esse capítulo aqui é a Escola de André. É bem interessante, ele fala de uma maneira assim bem diferente, para nós renovar a nossa mente, já que a nossa mente ela é um campo de batalha, né? Que muitas vezes Deus ele pode falar conosco através dos nossos pensamentos, como também o diabo ele pode trabalhar, né, lançando as suas setas malignas sobre a nossa mente para nós absorvermos aquilo que ele quer, né, as suas mentiras, os seus enganos. Então a nossa mente ela é muito importante, tanto que o versículo chave de hoje é em Romanos 12:2, lá onde Paulo fala, né, que não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então é super importante nós termos uma mente em Cristo, uma mente saudável, uma mente que renovada no Senhor Jesus. Quero agora falar para vocês os 3 passos para renovar a nossa mente, baseado aqui no livro do pastor Cho. E o primeiro passo para ter uma mente renovada é uma atitude de pensamento transformado. Ele fala aqui que você deve mudar de pensamentos negativos para positivo. Gente, muitas vezes nós permitimos que pensamentos negativos, né, acumulem na nossa mente, cheguem na nossa mente, e isso nos deixa muito para baixo, e isso é vida de Deus, é assim, trabalhar na nossa vida. Então mude agora mesmo a sua vida, o seu pensamento negativo para um pensamento positivo. E o pastor Cho, ele deu um exemplo muito legal, é aquela passagem, né, dos apóstolos que estavam lá naquele barquinho onde houve a tempestade, que Pedro andou sobre o mar, né? E quando eles viram Jesus ali no mar andando sobre as águas, eles ficaram muito assustados. E Pedro, como ele era muito impulsivo, né? Ele viu Jesus e para ter certeza, né, se era realmente Cristo, ele disse: mestre, permita que eu vou até aí. Então Pedro, quando ele recebeu aquela palavra rema de Jesus, os seus pensamentos se renovou e ele conseguiu andar sobre as águas e andou. Mas quando ele sentiu medo, né? Quando ele olhou ao redor, viu as ondas do mar, agitação, viu a escuridão, aqueles pensamentos que eram positivos se tornaram negativos e ele ficou com medo e logo ele afundou. Assim, agimos segundo a nossa maneira de pensar. Se nós pensamos que somos um rei, nós agiremos como um rei. É um exemplo que eu estou dando, tá, gente? Mas se você pensa que você é uma pessoa indigna, você vai agir como tal. Então, assim como pensamos, assim agimos também. Seja totalmente positivo em seu pensar. Gente, eu estou aprendendo, depois que eu comecei a ler essa passagem do pastor Cho, do seu livro, eu procuro sempre pensar positivo. Eu não permito que o pensamento negativo entre na minha mente, porque eu sei que a sua vida se torna assim, o seu dia a dia se torna mais leve, sua mente se torna mais tranquila, você tem mais paz pensando positivamente. E ele também diz assim, ó: Deus é luz e nele não há treva alguma. Não há nada de negativo em Deus. Nele só reside o positivo. Deus, ele é positivo. Para ter comunhão com Deus é preciso pensar positivamente. Alimente seus pensamentos com as Escrituras. Nela está cheia de vida positiva. Expanda seus pensamentos na Bíblia e assim Deus terá liberdade
de expressar-se por meio de seus pensamentos. E o segundo passo para você renovar sua mente é pensar em termos de milagres. Depois de você renovar a sua mente de pensamento negativo para positivo, o segundo passo é você pensar em termos de milagres. E um exemplo que o pastor Cho deu aqui no seu livro foi naquela passagem, né, que Jesus multiplica os pães e que alimenta toda aquela multidão. Então ele foca os dois discípulos, Filipe e André, e Jesus chama Filipe e diz assim: vejo que essa multidão que está com muita fome, alimente-os. Filipe, ele recebeu a ordem de Jesus, mas ele viu ali várias impossibilidades que não tinha como alimentar 5.000 pessoas, né? 5.000 pessoas era só homem, fora mulheres e crianças, então tinha mais de 20.000 pessoas. Então Filipe, né, ele pensou logo nas impossibilidades. E quais eram essas impossibilidades? No deserto e longe de Jerusalém, isso é impossível. Não temos dinheiro suficiente. Não há uma padaria pelas redondezas e não seria capaz de produzir tantos pães de uma só vez. É o jeito de despedir essa multidão e cada um acha um lugar para comer e para ficar. Agora vamos à atitude de André. André já foi diferente, né? Ele já trouxe para Jesus os 2 pães e os 2 peixinhos, né? Então ele disse assim: ó Senhor, é isso aqui que tem, eu sei que não é suficiente, mas tá aí, eu sei que tu podes fazer alguma coisa com o que tem. André, ele viu possibilidades, ele recebeu, ele ouviu a ordem de Jesus, ele captou a visão de Jesus. André, ele trouxe o que tinha aos pés de Jesus, né? Ele absorveu aquele mandamento, ele absorveu aquela palavra rema de Jesus e ele viu naquilo ali uma possibilidade. E realmente Jesus pegou aqueles 2 pães e 5 peixes e multiplicou e conseguiu alimentar toda a multidão. É assim que nós devemos pensar, em termos de milagres, em termos de possibilidades, porque o nosso Deus, o nosso Jesus, ele é um Deus de possibilidades, de oportunidades, e a gente deve trazer isso para nossa mente, essa mente de milagres, que Deus é um Deus do impossível, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Jesus, assim como 2000 anos atrás ele realizou aqueles grandes milagres, ele também pode realizar na nossa vida, no nosso corpo e também na nossa mente. Felizmente muitos pensam como Filipe, muitos são da escola de Filipe, né? Pensam logo no negativo, no impossível, né? Na escola de Jesus há esses 2 discípulos, né? O Filipe e o André. E você? Qual dessas escolas você pertence? A de Filipe ou a de André? E o terceiro passo para você ter uma mente renovada, direcione sua mente para o sucesso de Deus. Sim, gente, isso mesmo. O nosso Deus, ele deseja que nós venhamos ter pensamento de êxito, pensamento de sucesso, pensamentos positivos. Como é que nós vamos fazer isso? O pastor Cho diz assim no seu livro: o terceiro passo para uma mente renovada é direcionado para o êxito. Preencha sua mente com a consciência de vitória e de abundância. Deus jamais falha. Se estiver recebendo os pensamentos de Deus, você sempre terá êxito. É verdade. Se você tiver uma conscientização de inferioridade, pobreza, doença e fracasso, Deus nunca poderá operar. Gente, é mesmo. Quantas vezes nós nos encontramos com esse tipo de pensamento, né? Se alguma coisa vai mal, logo vem aquele pensamento ruim que nada vai dar certo. E ele diz também: renove a sua mente. Pense constantemente em termos de sucesso, de vitória e de abundância. Olha só que diferença vai fazer na sua vida se você começar a mudar os seus pensamentos. E por que não pensar em abundância? Por que não pensar em vitória? Por que não pensar com êxito, de sucesso na sua vida, nos seus pensamentos? Ele diz também: olhe somente para o Senhor. Embora talvez você não sinta nada, está tudo perdido, seu caminho parece obscuro, ainda assim não tenha medo. Você está vivendo com novos pensamentos de Deus, pensamentos da sua palavra, a Bíblia. Pense grande, tenha grandes objetivos. Você só tem uma única vida para viver. Por isso, não se arraste ao pó.
Não viva com a consciência de fracasso. Sua vida é preciosa para o Senhor. Jesus habita em cada um de nós cristãos, portanto, você tem recursos inesgotáveis aí no seu íntimo. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Gente, eu tô lendo aqui porque o notebook tá aqui, eu fiz uma síntese do livro e eu trouxe aqui para ler. Como a gente não consegue memorizar tudo, né? Por isso que eu tô lendo aqui, tá? Ele continua: Deus dá respostas mediante sua vida de pensamentos, infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Deus, ele lê os nossos pensamentos, ele conhece os seus pensamentos, ele conhece os seus sonhos, ele conhece os seus desejos. Às vezes você não precisa nem pedir, você só pensa naquilo, e se for da vontade de Deus, quanto menos você esperar, aquilo vai chegar na sua vida. Aconteceu comigo, teve coisas que eu nem pedi a Deus, mas eu pensei e Deus realizou na minha vida. Por isso que é importante você ter pensamentos de sucesso, pensamentos de vitória, pensamentos de abundância, pensamentos de êxito. Pastor Cho também diz: se você pensa em escassez, doença, impossibilidade, negativamente em fracassos, Deus não terá o canal pela qual fluir na sua vida. Você deve ler a Bíblia, não por costume ou religiosidade, formas legalistas ou por tradição histórica. Leia para alimentar a sua mente e mudar por completo toda a ordem dos seus pensamentos. Encha seus pensamentos com a palavra de Deus. Assim Deus poderá fluir livremente através de sua vida e fazer grandes coisas para a glória dele. Olha que coisa maravilhosa, gente. Como é importante nós termos pensamentos de paz. Também lá na Bíblia fala, eu não me lembro agora qual é o capítulo, né? É o livro que fala, mas Deus, ele tem pensamento de paz sobre nós, né? Pensamento de calmaria, pensamento de vitória. Assim como Deus pensa sobre nós, assim também nós devemos pensar. É isso que ele quer. Ele não age numa mente negativa, ele não age numa mente poluída. Por isso que é importante nós termos uma mente liberta, livre para o Senhor. Então, gente, hoje esse foi o vídeo de hoje. Nós falamos sobre os 3 passos para renovar a sua mente. Creio que deve ter muito mais coisas aí, muito mais assuntos relacionados à nossa mente, mas foi uma pequena síntese que eu fiz aqui desse capítulo do livro do Pastor Cho, porque eu achei assim tremendo mesmo e me ajudou na minha vida de pensamentos com Deus, e eu espero ter ajudado a sua. Gente, esse é meu cachorro, ó. O Cadu. Acho que vocês devem ter visto ele aqui, né? É porque ele é meu guarda-costas. Onde eu estou, ele tá ali também. Então, em todos os vídeos vocês devem ver o Cadu. Então é isso, gente. Eu fico por aqui agradecendo a vocês por ter ficado até o final desse vídeo. Espero que de alguma forma tenha edificado a sua vida. E pense nessa palavra que eu trouxe, compartilhe também para alguém que está precisando renovar a sua mente. Todos nós, né, sempre estamos precisando dar uma renovada na nossa mente. Lembre-se sempre desse versículo, né, em Romanos 12:2, que o apóstolo Paulo ele enfatiza: transformai-vos, né, pela renovação da sua mente. Isso aqui é um campo de batalha, a gente precisa estar em vigilância constante. Alimente a sua mente com a palavra de Deus, alimente a sua mente com coisas boas, evite pensamentos ruins, pensamentos negativos, palavras negativas. Traga para a sua mente pensamentos de paz. Ore ao Senhor: Senhor, me dá pensamentos de paz, me dá pensamentos de êxito, pensamentos de vitória, de abundância. Peça ao Espírito Santo para renovar a sua mente, ele vai renovar, né? Tenha fé, creia, ouça a palavra de Deus. Lembre-se que Deus só pode fluir na sua vida, nos seus pensamentos, se você estiver com a mente limpa, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva nesse canal, ele é novinho ainda. Comecei agora e eu preciso da ajuda de vocês, né? Vamos falar da palavra de Deus, vamos falar de Jesus, tá bom? Um forte abraço, tudo de bom para vocês e até o próximo vídeo.